Neste tutorial vamos ver como podemos fazer um mar, uma superfície de água e com objetos a flutuar. Neste caso são uns barquinhos e temos um plano que está a ser deformado por noise e modelei o barquinho a partir de um dos objetos que estão aqui na pasta azul e é isso que vamos ver. Quem quiser fazer um mar mais perfeito, há imensos tutoriais no YouTube, deve pesquisar em inglês Ocean Water, Sea, qualquer coisa, Cinema 4D, vão encontrar muitos tutoriais para fazer as ondas, para fazer os materiais, etc. Bom, vamos então começar. Abrir um novo documento e vou buscar um plano. Este plano tem por defeito 20 por 20 polígonos e nós podemos aumentar isto para aumentar a qualidade e a definição, por exemplo, para 50 por 50. Depois ainda podemos subdividir mais, por exemplo, com o Subdivision. E se tiverem um computador muito fraco, não vale a pena dividirem tanto, deixem estar nos 20 por 20 ou 30 por 30. Bom, então a forma de criar estas ondas é simplesmente com um deformador que está aqui, que se chama Displacer, que nós vamos colocar dentro do plano do mar. E depois, nas propriedades do Displacer, na página Object decidimos a altura das ondas e na página Shading é que vamos buscar o Noise que está nesta pasta. E estão a ver que já temos uma deformação do plano. O Noise tem aqui uma série de opções e nós vamos ter que lá ir mexer um pouco. A principal, para já, para isto começar a mexer, é ligarmos aqui este valor que diz dar um valor à Animation Speed. E se eu puser 0, se eu avançar aqui nesta setinha para cima, 0.2, por exemplo, e fizer play, já notamos aqui algum movimento. Vou aumentar aqui o valor, estão a ver, e já temos uma espécie de ondas. Então o que podemos fazer agora é aumentar a escala, aqui onde diz Global Scale, por exemplo, para 400. E já temos umas ondas que podem ser afinadas, podemos aumentar aqui a velocidade ou diminuir. E temos aqui nesta pasta que diz Noise, muitos outros tipos de Noise. Portanto, pode haver aqui outros noises que sejam mais do vosso agrado. Vocês podem rodar aqui em cima com a rodela do rato e vão ver que há aqui os mais diferentes tipos de noise para fazer diferentes coisas. Passo seguinte, se nós quiséssemos, por exemplo, fazer um rio ou a água ter uma direção, podíamos ainda ir aqui à secção que diz movimento e decidir qual destas três direções seria o movimento. Normalmente está organizado em x, y, z, portanto o y é para cima e para baixo, então estes valores aqui é que seriam para a esquerda e para a direita ou para a frente e para trás. Se eu der aqui uma direção, tenho depois que introduzir aqui a velocidade. E estou a ver que 1% já é bastante rápido. Se eu puser, por exemplo, 0.2, fica um bocadinho melhor. Mas pronto, neste caso dos barcos a flutuar, eu vou deixar este mar como está assim, ou vou mesmo pôr o que está por defeito, que se chama Noise. E já sabem, podemos voltar aqui para a página anterior, já sabem que aqui em Object temos a altura das ondas, portanto se eu aumentasse isto muito, daria uma coisa assim. Vou deixar estar no valor que estava inicialmente. Para fazermos o barco,
Temos aqui, vou fazer pausa, temos aqui alguns objetos e neste caso a cápsula é capaz de ser dos que mais ajuda a fazer um barco. Eu vou reorientar a cápsula, por exemplo, em Z. Vamos ver aqui, a cápsula não precisa ter tantos segmentos, basta 4, por exemplo, 4 segmentos e também em altura, neste caso em largura ou em profundidade também não precisa de tantos, e o cap segments, que são as pontas, também não precisa. Podemos reduzir bastante, 3, 4, 4 por exemplo. E temos aqui esta opção agora, que é a slice, que é a fatia. Estão a ver que se nós selecionarmos, já temos aqui quase um barco. Portanto, eu posso ir aqui, voltar à orientação e orientar para mais Z, para ficar mais do meu agrado. Desculpa, para não ter que virar o barco ao contrário. Neste momento já podemos tornar o barco editável. Temos aqui mais algumas opções, mas julgo que há aqui esta regular grid que põe uma grelha ali, mas não é necessário para este caso. Então agora é só tornar aqui editável no C e podemos ou prolongar talvez uma das extremidades do barco para se perceber qual é a parte da frente do barco, portanto ficar mais aerodinâmico que à frente, e para isso podemos ir para pontos e já sabem que se eu puxasse este ponto a acontecer esta coisa chata que não é nada do que eu gostaria. Então vamos selecionar o ponto antes aqui com esta ferramenta e com a opção Soft Selection. Estão a ver que quando eu clico há aqui toda uma área de pontos de influência que nos permite puxar assim o barco, puxar assim a ponta e fazer um barco quase automaticamente. Já sabem que podem controlar aqui no raio esta zona amarela de influência, mas para este exercício é suficiente, assim como está. E agora podemos desligar a Soft Selection aqui nas opções, porque já não vamos precisar dela. Agora podíamos, se quiséssemos, apagar a parte de cima do barco ou selecioná-la. Vamos ver, por exemplo, se eu selecionar esta opção aqui, que é o Fong Brake Selection, permite-nos selecionar o barco rapidamente em duas partes. E podia experimentar, por exemplo, fazer um Extrude Inner, a ver o que é que daria, mas não resulta neste caso, mesmo com o Preserve Groups. Se repararem, quer dizer, dá para fazer um barco, mas não é bem o barco que eu queria. Também pode ser um barco em que vocês acrescentam coisas em cima desta superfície, ou então podemos simplesmente apagar isto e tentarmos agora criar alguma espessura no barco. Como é que podíamos criar espessura no barco? Podíamos selecionar um polígono e depois fazer Ctrl A para selecionar todos, Ctrl A, ou ir aqui e fazer Select All, mesma coisa. E agora fazer um Extrude geral no D, arrastar da esquerda para a direita, estão a ver? E criamos uma espécie de espessura no barco. Ele continua muito fininho. Suponho que se ligarmos esta opção, não, é a mesma coisa, não adianta muito, não vale a pena pensar nisso, mas podemos resolver de outra forma. Temos aqui então, aparentemente, alguma espessura no barco e podemos agora usar aqui uma outra função que é que se vai lá com esta tecla direita do rato, que se chama Close Polygon Hole, e que vai fechar, vai detectar, ao passarmos pelo rato, vai detectar aberturas de polígonos, buracos, que quando clicarmos ficam fechados. Neste caso, ele fechou
buraco que estava com esta formação de polígonos. Mas nós conseguimos selecionar isto de uma só vez, portanto é fácil agora fazer um extrude inner, por exemplo, e empurrar para baixo. Eventualmente podemos pôr escala, fazer mais pequeno se quiséssemos. Também podemos tentar selecionar este rebordo. Eu fui aqui Select, Loop Selection, ou atalho o L, carregar no U e no L, e selecionar esta zona toda, carrego no E para baixar. E agora pegar no objeto inteiro, carregar no T ou escala, reduzir bastante o tamanho. E como nós vamos ter que colocar o barco usando o cloner, eu vou aqui a uma vista de esquerda para pegar na ferramenta do eixo, mover o eixo para mais ou menos para a base do barco e desligar a ferramenta do eixo, voltar à perspectiva, clicar aqui para fazer um material para o barco, arrastar para o barco e vou renomear a cápsula como sendo barco. O plano seria o mar. Material para o mar pode ser material com um bocadinho de reflexo, portanto pode ser aqui um azul. E podemos ir aqui onde diz Reflectance e buscar aqui o Reflection Legacy. E este valor que está a 100% no Layer 1, vamos baixar bastante. E também, se quiséssemos transparência, íamos aqui ativar a transparência. Na página da transparência podíamos mudar a refração para água e a transparência, que é aqui este valor brightness em vez de 100, por exemplo, outro valor qualquer. E já temos o material para o mar. Agora, a forma de pôr o barco a flutuar, temos que usar para isso um cloner, que vamos buscar aqui à pasta MoGraph, e vamos aqui ao cloner escolher o modo Object. Ele pergunta qual é o Object e o Object será o mar. Convém nós fazermos isto antes de colocarmos o barco lá dentro. Perdão, porque se eu colocar o barco dentro do cloner, logo no início o que vai acontecer é que ele vai colocar-me um barco em cada cruzamento de polígonos. Portanto, imaginem os milhares de cruzamentos de polígonos, os milhares de barcos, e o computador ia provavelmente bloquear se eu fizesse isso. Porque a opção que está aqui por defeito é vértice. Ou seja, cada zona onde se cruzam linhas. Eu vou escolher antes a opção Surface, que está por defeito com 20, e agora sim é mais seguro despejar o barco no cloner. Estão a ver que os barcos estão todos assim, é normal. O que nós devemos fazer aqui é, por um lado, se eu fosse ligar a opção Align Clone, eles ficavam direitos, mas ficavam todos sempre na horizontal, sem inclinação. Portanto, eu não quero isso, vou voltar a desligar. O que eu quero é rodá-los 90 graus. Portanto, vou aqui à página Transform, ver qual é a direção, não é esta. Para rodar, neste caso, menos 90. Então já temos os barcos. Já posso ir buscar, por exemplo, o Physical Sky. Aqui uma hora um pouco mais cedo. Já temos ali uns reflexos. E estão a ver que já temos aqui uma coisa parecida com água. Se quisermos os barcos com diferentes posições, e reparem que há sempre estas probabilidades de acontecerem estas intersecções que estão aqui,
Nós podemos ir aqui ao Cloner e temos na página Object milhares de configurações possíveis da posição dos 20 barcos, ou podemos até reduzir o valor, podia ser só um barco. Eu vou reduzir bastante, não vale a pena estar a interceptar barcos uns com os outros. Se eu quiser alterar o tamanho do barco, basta-me selecionar aqui o barco dentro do Cloner, dar um toque no T ou aqui na escala, arrastar em qualquer sítio do ecrã. E então, para termos os barcos virados para lados diferentes, vou só aqui mudar porque ainda está ali um barco que está... Às vezes é difícil. Vamos procurar aqui posições para que os barcos não se interceptem muito. Mas depende também do tamanho dos barcos. Então agora é a altura de irmos buscar um Random Effector para podermos pôr os barcos em posições aleatórias. Se o Cloner já estiver selecionado, quando formos buscar o Random Effector que está aqui nesta página, eles já vão ficar associados um ao outro e vão ficar agora uns barcos no ar, que é o normal, porque o Random Effector está a mexer a posição dos objetos 50 centímetros. Eu não quero, neste caso, alterar as posições porque as minhas posições já são aleatórias. O que eu quero é ligar aqui a rotação. Portanto, eu estou no Random Parameter Rotation e ver qual é a rotação, e será este o valor que me interessa mexer, porque os outros são rotações dos outros eixos. Este valor, se eu quiser os barcos completamente aleatórios, posso pôr 360 e assim os barcos vão estar virados em todas as direções. Mesmo assim, o Random também tem opções de aleatoriedade. Se quisermos mudar aqui o seed, vamos ver diferentes orientações para os barcos. Se quiséssemos só um barco num sítio muito específico, decidido por nós, e só para terminar, se o Random virem que o Random não está a funcionar, vocês podem sempre ir aqui à página do Cloner, à última página, ver se está aqui o Random ligado. Se não está, ou seja, se estiver assim, vocês podem arrastar o Random para esta zona e ele fica associado a este Cloner. A outra coisa que o Random pode fazer é alterar a escala. Se nós ativarmos aqui a escala e não quisermos os barcos distorcidos, ligamos aqui Uniform Scale e pusermos aqui um valor, por exemplo, menor de 0.5, normalmente, vamos ter barcos de diferentes tamanhos. Como eu estava a dizer, se quiséssemos só um barco e teríamos que tornar o plano editável e fazer uma seleção do polígono onde queríamos que esse barco nascesse. Se quisermos o mar ainda mais com mais definição, podemos colocar o mar no Subdivision, despejamos o mar aqui e às vezes aparecem alguns triângulos quando o mar não está dentro do Subdivision. Portanto, se tiverem esse problema, podem pôr o mar no Subdivision e às tantas até já não precisam ter 50 por 50 segmentos no plano. Se calhar basta ter, por exemplo, 30 por 30 e provavelmente é suficiente e fica mais leve. Podem ver, também fica com bom aspecto.
Estava eu a dizer, se quisessem só um barco num sítio muito específico, eu vou agora voltar a tirar o mar dentro do Subdivision, e nesse caso eu tinha que tornar este plano num objeto. Vou pô-lo outra vez, por exemplo, vou deixar estar assim 30 por 30 polígonos e vou torná-lo editável aqui. Portanto, ele continua com o displacer lá dentro a funcionar, tudo igual, só que já posso selecionar polígonos. Então imaginem que eu queria só um barco. Não consigo ver bem os polígonos por causa do material que está aqui, mas eu vou tirar o material temporariamente. Imaginem que eu queria um barco neste polígono. E agora reparem que ele, como eu selecionei o mar, ele ficou direito o plano, mas se eu clicar fora ele volta a ficar ondulado. Se eu quisesse então um barco neste polígono, o que eu tenho é que fazer é gravar esta seleção. E gravo assim daqui a Select, Set Selection. E posso chamar este triângulo, que é a seleção, vou-lhe chamar Zona Barco. E agora vou no cloner, que tem o barco cá dentro, eu vou dizer na mesma que o cloner é segundo um objeto, mas o objeto já não é só o mar inteiro, não é o mar todo, é só este triângulo. E agora precisamos de mudar aqui a opção de distribuir pela superfície para colocar no centro do polígono. E cá está o barco no polígono que nós decidimos. A rotação está com o random, portanto se eu desligar ou apagar o random, volto a ter aqui o barco e posso decidir a rotação nestes valores. Voltar a pôr o material no mar e vamos fazer então só o último render para vermos como é que ficou. E é tudo.